Estamos começando mais um podcast da Construtora Zabaleta, dessa vez com Arthur e Marcelo da Exclusive Sul, nossos parceiros, pessoas que nos ajudaram muito a montar o produto do Miguel Zabaleta, que deu muito certo e que nesse momento a gente está repetindo essa receita para ser assertivos, né, no nosso próximo lançamento. Muito obrigado pela presença de vocês e eu gostaria de começar com uma pergunta, pode ser contigo, Arthur. A que tu atribui que a gente tenha tido um sucesso legal, que a gente tenha conquistado assim o que a gente imaginava no Miguel Zabaleta e que a gente pode trazer para esse próximo empreendimento? Bom, Maurício, eu atribuo a união, né, entre a solidez e a tradição e a credibilidade da Zabaleta com a inovação e a forma como foi conduzido o lançamento, né, a proximidade com as imobiliárias, né, essa construção em conjunto, né, do processo de lançamento e do produto. Então, eu acredito que unindo essa tradição, esse histórico com essa inovação foi o que levou o Miguel Zabaleta a ter um baita resultado no lançamento. Show. Perfeito. Eu concordo. Olá, Maurício. Olá, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui conversando contigo. E, para mim, muito do sucesso do lançamento do Miguel Zabaleta é o que está sendo repetido agora, que é o Maurício, na pessoa dele, né, que é a cara hoje mais da construtora, que aparece para a equipe de vendas, estar ouvindo corretores, ouvindo gerentes de imobiliárias, sabendo o que o pessoal acha dos produtos, o que acha que vê que está dando certo, o que vê que pode se repetir. E essa adesão que as equipes de venda tiveram no Miguel Zabaleta, a tua pessoa. Então, todo mundo se engajou muito na venda e se dedicou e criou um clima de vai dar certo e vamos vender, e o produto é muito bom, e de fato o era. Perfeito. E aí tudo isso fez ser um sucesso de vendas, como o próximo lançamento também vai ser. Show. Pô, legal vocês estarem atribuindo o sucesso do Miguel Zabaleta a essa construção em conjunto do produto, porque é exatamente o que a gente está fazendo. Mostra que a gente já está no caminho certo, né? E eu concordo 100%, porque lá no Miguel Zabaleta, conforme a gente foi fazendo as reuniões com os corretores, foi mudando absurdamente tudo. Desde o produto até o processo comercial. Citando assim, no processo comercial, a minha ideia inicial era que ele tivesse 60 dias. E ele foi encurtando, virou 45, virou 28 dias, depois virou menos de 28 dias. E eu acredito que eram percepções assim que eu não tinha e que foram me abrindo os olhos. Não, eu lembro um dia que eu tive lá na construtora, eu acho até que era um sábado, e eu me preparei assim para mais ou menos uma meia hora, 45 minutos, porque eu dissesse, chega aqui para conhecer um pouco mais do produto. Eu achei que era alguma coisa rápida no sábado. A gente deve ter ficado umas 3 horas lá conversando, e tu e o teu pai interrogando assim, querendo saber muita coisa e apresentando duas possibilidades bem diferentes. E depois o produto acabou sendo mais ou menos um misto das duas, né? Não foi exatamente numa linha, mas assim, muita pergunta e ouvindo muito e questionando muito. Eu acho que eu nunca respondi tanta pergunta na minha vida quanto naquele dia. Isso foi alguns meses antes do lançamento, né? Foi um período bem antecedente ao lançamento. É isso aí. Vamos repetir essa dose. Pai, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Por que vocês acham que, se isso é tão positivo, por que será que as construtoras não fazem no geral? Por que escondem? Olha, eu acho que às vezes falta uma visão de que o corretor também é cliente. Fantástico. Talvez seja o que traz, né, essa proximidade é o encantamento do corretor, ou da equipe de vendas em geral, para que compre a ideia do produto e que consiga, com esse encantamento, encantar o cliente. Se a construtora ela enxerga só a equipe de vendas como uma equipe terceirizada ou funcionários, digamos assim, né, talvez crie um distanciamento que não se perceba. Talvez que não se perceba essa possibilidade, né, de ter o corretor como um cliente, porque o corretor também compra, né, claro, efetivamente compra o produto e compra a ideia para vender para os clientes, né? E o corretor ouve muitos clientes, né? A gente conversa com muita gente, então me parece que é um certo desconhecimento, porque o corretor, o gerente da imobiliária, ele é uma consultoria gratuita para a construtora, com informações que ele está ouvindo. Foi nada. O que eu faço aqui?
Tchê, só trava aí que Vou não tem desligar problema. o microfone. Mas a gente não vai cortar não, achei engraçado. Tá. Não, deixa assim. Mas eu não sei o que ela ouviu falar. E aí o corretor ele é uma fonte de informação gratuita e baseado em informações que a gente ouve de clientes diariamente. Muitas vezes a gente pega um produto, pega um lançamento e a gente pensa, bah, por que não tem isso? Exato. Ou será que tem gente que gosta disso aqui? A gente nunca ouviu ninguém mencionando aquilo ali. E daqui a pouco é uma fonte de muitos clientes que comentaram coisas com a gente poderia trazer para a construtora de forma gratuita, porque a gente é parceiro das vendas, a gente quer vender mais. Exato. E muito legal que vocês estejam aí puxando essa fila de construtoras que ouvem as equipes de vendas. Eu acho que não existe instituto de pesquisa que possa trazer um dado mais confiável do que tu ir lá e falar com 50 pessoas que estão na linha de frente. Não tem. Acho que... Sei, essa é a minha opinião, tanto é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Beleza. O nosso próximo lançamento vai ser na única região de Pelotas onde se tem 3 hospitais. Você tem uma densidade muito grande de negócios, de comércio, de alto padrão, e, no entanto, não tem nenhuma sala comercial, nenhum empreendimento de salas comerciais. Eu estou falando da zona central da Zona Norte, região central da Zona Norte. Então, a gente tem o mais próximo um Moinho Office, que fica na Dom Joaquim. Se a gente for excluir o Moinho Office, e o Moinho Office ele é um prédio bastante nichado, porque ele tem as salas ali a partir de 60, 70 metros quadrados. O mercado está mudando, né? E aí eu pergunto para vocês, já que ele é o primeiro nessa região, qual é a visão de vocês? A gente está indo para uma demanda reprimida muito grande e vai ser muito assertivo, ou nós estamos indo na direção que ninguém está indo porque talvez estejamos com algum erro? Bom, a gente já está começando a ter respostas, né? Porque nós chegamos aqui cheio de dúvidas em relação ao próximo empreendimento, então a gente já tem 2 informações. É um empreendimento comercial. Exato. E é um empreendimento situado na Zona Norte. Pela descrição, assim, a gente já consegue mais ou menos imaginar a localização. Não sei se isso pode ser falado. Com certeza, mesma quadra do Miguel Zabaleta. Vou ser mais pontual depois. Interessante. Eu vejo um potencial enorme para salas comerciais novas na cidade. A gente tem visto todos os últimos empreendimentos de salas serem um sucesso de vendas. Acredito que isso se deve ao fato de, por muito tempo, não se teve lançamento de salas comerciais. Ao contrário de empreendimentos que há muitos anos se lança bastante, as salas tiveram um período grande sem lançamentos e os novos lançamentos que tiveram nos últimos anos não deram vazão a essa demanda reprimida. E aí, quando tu te posiciona numa região que muita gente mora, que muita gente consome, que tem muito serviço e que não tem empreendimento comercial, é muito legal para quem for trabalhar lá, para quem estiver procurando ou não está procurando, mas conhecer o produto, se instalar com a sua sala comercial lá. E é curioso porque agora a nossa imobiliária mudou para essa região, né? A gente está muito próximo ali, inauguramos nossa sede ali há acho que 4 semanas atrás. E eu moro muito perto e tenho ido trabalhar caminhando, né? Um hábito que eu não tinha e comecei a ter agora. E como é bom caminhar, né? E talvez uma sala comercial ali próximo da Clinicamp, do Miguel Pilcher, né? Do São Francisco. Daqui a pouco um profissional da saúde ele pode sair do seu consultório para fazer um atendimento caminhando, né? Não tem que se preocupar com estacionamento, com parquímetro, com achar vaga, com daqui a pouco ter um estacionamento no próprio hospital. Né? E talvez, não se tem muito essa cultura, não se tem, mas é uma proposta nova que acho que vai ser muito bem recebida. Né? Porque justamente hoje em dia a gente está numa era de Uber, de cada vez usar menos o carro, e então tu trazer, né, para essa tendência, essa possibilidade, né, de daqui a pouco fazer um atendimento hospitalar caminhando e voltar para o seu consultório, isso aí eu acho que vai ter uma aceitação muito grande. Perfeito. Fantástico. Beleza, e visto que nós temos esses 3 hospitais muito próximos, vocês nichariam o produto para esse público, tal como é um Eco, por exemplo? Ou vocês deixariam mais aberto, visto a questão geral? Eu acho a Pelotas uma cidade pequena para tu nichar demais. Boa. A gente tem um empreendimento na frente do Hospital da Unimed, que é muito voltado para a área da saúde, que é o Eco 1, e a gente tem clientes no Eco 1 que não são da área da saúde.
Quando a gente chega na portaria e olha ali É verdade. no quadro e é um sucesso de ocupação, não tem nenhuma sala disponível nem para venda nem para aluguel há bastante tempo, mas tem um monte de gente de outras áreas, inclusive de áreas bem diferentes da área da saúde. Sim, né? eu mesmo já vi. Área de investimento, área de Corretagem. ligadas ao mercado, corretagem, áreas ligadas à Exportação. a exportação de gado, quer dizer, nada a ver com saúde. Uhum. Então, eu acho que tu nichar naquilo ali é tu desperdiçar um público gigante de outras áreas que, além do público da saúde, também podem consumir aquele empreendimento. Eu acho que acaba sendo natural, né, a gente, por ter essa facilidade, buscar primeiramente os profissionais de saúde, né? Então, a gente acredita que o empreendimento sempre é bom ter já as regulamentações, né, da Anvisa, enfim, todas as normas para recolhimento de lixo, essas coisas que facilitam, né, para o profissional de saúde atuar. Agora, a gente sabe, né, que essa localização é muito... as pessoas gostam muito, né, e vai ter um apelo bem grande, então com certeza vai ter profissionais de todas as áreas buscando. Né? Show de bola. Beleza. Então tá. Então, visto que seria um empreendimento um pouco mais aberto, vamos começar a tocar em algum ponto do produto, assim. Porque, Arthur, tu falou na questão de ir a pé, né? Eu acho que a gente vai poder, na apresentação do nosso produto, explorar muito a questão de pô, tu tá do lado do Clube Brilhante. Talvez a pessoa nem sonha em ter uma sala onde ela vai morar perto, ela vai trabalhar pertinho de onde mora e ainda vai poder depois jogar um tênis, fazer uma natação, uma academia, tudo tão ali na Zona Norte. Vamos então pro aspecto ir caminhando ou não, vagas de garagem, tá? Primeiro, vocês conhecem algum empreendimento em Pelotas em que tenha para cada uma das salas uma vaga? 100% de vagas em relação às salas? Não. Comercial, não. O Plex no Parque Una tem um número grande de Bem vagas. bom, né? Ali, acho que Mais são de 100 vagas. 110 vagas, mas Eu acho para que 140 salas. Mas, uma claro, coisa. muita gente tem mais de uma vaga e tal. Aí o Vanguarda já cai para tipo menos de 50%. Né? Em relação. O que vocês acham hoje que seria o mais assertivo? Mas aí vou localizar um pouco vocês. A gente tem hoje 2 projetos e total abertura para fazer um terceiro, um quarto, um quinto, um décimo, que é um com salas maiores, de cerca de 40 metros, sendo de 70 salas comerciais, outro com salas para 30 metros, 28 metros, 90 salas comerciais no prédio. O que vocês acham que é o tamanho mais legal e o número de vagas adequado? Eu sempre acho que o ideal é, né, nesse sentido de salas comerciais, é ter a possibilidade de comprar módulos, né? E integrar. Daqui a pouco ter salas menores, mas possibilidade de comprar 2 lado a lado, 3 lado a lado, de forma que fique uma planta bem ajustada, né? Que não fique um banheiro por cada salinha pequena. Às vezes não tem necessidade de comprar 3 salas para ficar 90 metros e 3 banheiros, né? Então são coisas interessantes de se analisar. Né? E salas menores reduz um pouco o ticket médio e amplia também a rede de possibilidades. Né? E Arthur, menores quanto? Se tu fosse definir assim, tu faria salas de 30, 28, 22, 24? O que vem na tua cabeça assim como produto adequado? Olha, na nossa experiência de locação também, né, e venda, a gente tem lá no Parque Una, no Plex, salas de 24,5 metros, né, que é uma por andar nesse molde, e ela foi um sucesso, né? Foi a sala mais em conta, é uma sala que nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta usam bastante, assim. Uma sala difícil de ter recepção, né? Difícil de modular, mas é uma sala que bastante gente procura. Né? Depois a gente vê 28 metros, 30 metros, acho que essa faixa assim fica bem legal. E essa sala específica, ela é uma por andar, como o Arthur disse, ela fica bem ao lado do elevador, então ela aproveita, por isso que ela é menor, porque tem a área ali do elevador, e por isso ela se torna uma sala muito rara, são uma só por andar, deve ser em torno de 10 salas, né? Perfeito. E que aí não tem um térreo, tem a partir do segundo andar 12 salas, então, e elas são umas salas, não, fiz a conta mal, essa parte tu corta, mas... são poucos. É uma sala por andar, ela é uma sala muito concorrida na venda e na locação, e a gente esteve visitando uma cliente nossa semana passada, há uns 15 dias, e a sala ficou muito legal. Ela é psicóloga, ficou um ambiente muito acolhedor e com um ticket de venda menor, né? Porque é uma sala mais acessível.
Então, me parece que essa junção de uma opção de sala menor, mas não ser muitas salas com tamanho reduzido dessa forma, né, 24 metros, me parece uma solução bem interessante. E também concordo com a situação de modular, porque muitas vezes as pessoas querem 2, 3 salas, 4 salas até, e tu oferecer essa possibilidade é muito interessante. Os projetos comerciais me parecem que eles têm muito mais personalização do que os residenciais, a começar pelo piso, né, que a maioria das construtoras não entregam, pela necessidade de personalização de acordo com cada área. Então vai ter muita gente que vai querer juntar mais de uma sala, que vai querer alguma coisa diferente. Não sei se vocês estão preparados para isso. Estamos pensativos quanto a isso. Primeiro assim, indo na sala, a gente falou ali de uma sala de 24 metros que foi um sucesso. Menos que 24 é interessante ter uma opção, 22, 20... Essa sala tem 24 metros com sacada, né? 24,5 com sacada. Se tu tirar a sacada, talvez fique aí uns 22. E aí, é bom? E lembrando da sala dela, assim, puxando pela memória, daria para ser um pouco menor. Sobra espaço na sala dela. Se a gente for pensar, antes de mudar para nossa sede, a gente tinha um escritório, né, uma construção em steel frame, um quiosque, assim, né, colocado num terreno lá no Parque Una, e ele tinha 21 metros. Né, e trabalhávamos 4 pessoas lá dentro e bem confortável, né? A gente, claro, para atender clientes, para ter uma área maior, assim, a gente precisou mudar, mas daqui a pouco se o prédio conta com um espaço de sala de reuniões, né? Vocês eram 4 pessoas, né? Se são 2, já muda de figura. Sim, sem dúvida. Show de bola. E aí, porque assim, eu queria ir aparando as arestas, assim, pra gente ir chegando num número. Vocês aprovaram 24 metros. Aprovariam 22 metros ou é pequeno? Eu não vejo como pequeno. Aprovariam 20 metros? Eu acredito que depende muito da disposição de planta, né? E luminosidade. Tem vários fatores, né? Mas acho que se a gente conseguiu trabalhar por 3 anos num escritório de 21 metros, acho que uma sala bem projetada pela Zabaleta com 20 metros vai atender muito bem, sim. Eu considero interessante, assim, do ponto de vista do trabalho, 100% tranquilo. Minha dúvida é em relação ao comercial. Se daqui a pouco alguém queria investir numa sala de 35 metros, a gente não vai estar deixando de vender alguma coisa de valor maior para o cliente, e aí sobrando as salas maiores, porque todo mundo que é para o investimento vai acabar focando naquela sala ali de um valor baixinho. Mas para trabalhar é bem tranquilo. As perguntas estão vindo assim aos montes, porque tu falou do piso, eu queria saber do piso, agora tu falou do vender para o investidor. Vou aproveitar essa do investidor. Na experiência de vocês com salas comerciais, venderam mais para investidor ou mais para aquele profissional final, né? Não é um morador final, profissional final agora. Olha, para mim, particularmente, as pessoas compram com as duas opções, né? É um investimento, mas com possibilidade de uso. Às vezes para um familiar, às vezes para ela própria, às vezes, né, trabalha no escritório de advocacia e quer abrir o seu próprio escritório, né? Às vezes trabalha numa clínica de psicologia, quer ter o seu próprio consultório. Então, existem várias opções, né, e várias motivações para essa aquisição. Entendi. E bastante para uso final, né, também. Eu acredito que, assim, se a gente for pensar em só para investimento, é um número reduzido de clientes que compram. Claro, muitos compram com essas duas situações que o Arthur falou, mas só para investimento é um número menor do que a porcentagem de pessoas que compram apartamento. E, pessoalmente, eu discordo dessa análise. Se eu fosse comprar para investimento, eu vejo muito potencial a sala comercial. A gente tem bastante demanda por locação comercial, né? E muitas vezes a gente não encontra essas salas disponíveis pelo fato de muita gente estar utilizando elas. E o investimento para quem trabalha a locação, né, como investimento, eu acho bem interessante a sala comercial, porque quando recebe o imóvel não se tem um investimento tão alto, né? Por exemplo, se a gente for comprar um imóvel residencial para investir para locação, vai ter se coloca um armário de cozinha, se coloca, né, uma mobília um pouco maior, né, para sair alugando, né? São coisas que é necessário. No comercial, como cada ramo adapta a sala para o seu negócio, então esse investimento é muito menor quando se recebe, né? Porque, claro, vai ter um custo de TBI, vai ter um custo de cartório, às vezes vai ter um custo de financiamento no recebimento da sala. Então, pelo menos para adequar a sala, isso acaba não tendo muito, né? Show de bola. E pensando em investimento, uma outra coisa muito importante é que são aluguéis geralmente mais duradouros.
Quem se estabelece num ponto comercial, muitas vezes faz cartão de visita, investe na sua marca, e são aluguéis que vão perdurar por muito tempo, e quem estiver pensando na locação comercial não vai ter aquele vácuo, muitas vezes, entre uma locação e outra. Vai ser um aluguel ali que vai permanecer por 5, 10 anos. Inclusive, a gente tem contratos de aluguéis comerciais de salas que já são feitos por prazos mais longos do que o padrão de 30 meses, que são aluguéis até de 10 anos, né, que a gente tem feito. Pessoas que já pensam em permanecer por um período maior. Perfeito. E Marcelo, tu acredita que por ser um prédio único na região, ele seria o caso de se manter sempre locado? Com certeza. Eu vejo um potencial muito grande na locação ali, para quem estiver comprando para investimento, e vejo como um imóvel, um empreendimento que vai estar 100% ocupado num período curto ali após a entrega. Perfeito. Vamos lá então, porque para finalizar essa questão de tamanho de salas. Por exemplo, vocês diriam que não para um prédio em que as salas fossem todas a partir de 30 metros quadrados? Porque a gente perde um pouco a possibilidade de juntar duas de 24. Se fosse salas de 30 e 40 metros quadrados, dificultaria um pouco a nossa venda? Olha, eu acredito que não, assim, porque os últimos lançamentos que a gente tem visto, o 30 metros é o tamanho padrão, né? É a maior quantidade de salas, é o que mais sai vendas. Claro que tendo unidades de 28, de 27, de 26, um pouquinho menos assim, para investidor é o que salta os olhos primeiro, né? A gente vai colocar naquele fluxo de tabela longa com parcela mensal baixinha, assim, é o que o pessoal vai se atirar primeiro. Mas salas de 30 metros é o que o pessoal mais procura, né? Para colocar o seu negócio, seja para locação ou seja para compra de cliente final. Então não vejo como problema, né? Ser a partir de 30 metros. Mas também é o que mais tem disponibilidade, né? Tem muito empreendimento com salas mais ou menos nessa metragem. E uma coisa que eu acho que se perderia nessa metragem partindo de 30 metros seria aquele valor mais baixinho no a partir de. Quando a gente vai atender um cliente, é uma coisa que chama atenção. Assim, olha, a gente tem salas a partir de X mil reais. Entendi. E na sala menorzinha a gente consegue ter um valor destacado, né? Porque fica um valor menor. A gente, e até por algumas salas que a gente conhece, né, de alguns outros prédios, a gente não vê diferença, por exemplo, em sala de 30 ou 32. Né? Mas a gente vê diferença de 28 para 30 de um empreendimento para outro. Por exemplo, no Plex a gente tem uma sala de 30,7 metros que tem 2 esperas de ar-condicionado. Então uma pessoa pode fazer uma recepção, colocar uma divisão em drywall e fazer uma recepção e ter o ar-condicionado, enfim. Uma sala de 28 metros no Flowwork, por exemplo, não tem 2 esperas para ar-condicionado. Acho que o tamanho não permite. Então, já para quem pensa em ter uma recepção, uma divisão, já não consegue. Muito ou dividir para dois profissionais atuarem, né? Enfim, ainda mais uma sala frente norte, né? Com o calor que a gente tem no verão aqui, não consegue botar 2 ar-condicionados na sala. Perfeito. Então são limitações que às vezes a gente percebe, é imperceptível a diferença de metragem, mas pela disposição de planta e, enfim, pela questão técnica, às vezes faz diferença. E essas salas do Plex, a gente tinha 3 tamanhos de sala basicamente, né? Que eram as salas de 24 metros, as salas intermediárias e as salas de ponta de esquina que tem entre 45 e 46 metros, né? E essas intermediárias, a diferença delas muitas vezes eram só a posição do shaft ali, e aí uma ficava com 30 metros, alguma coisa, e a outra com 32. Só que no bolo da divulgação e do atendimento, tu olhando, elas são salas iguais. Só que daqui a pouco tem uma diferença ali pelo valor de metro quadrado que chega a 12, 14 mil reais. Então é uma diferença pequena de metragem, mas que tu nota no valor a diferença e muitas vezes é a sala intermediária. Tu olhando ali não faz diferença, ela tem 30,5 ou 32 metros. Perfeito. Beleza. Quanto à entrega da sala, o que vocês acham que seria o mais adequado para entregar a sala internamente? A gente pretende fazer um empreendimento onde a gente teria um recuo grande, mais de 10 metros de recuo, com um chafariz moderno. Não é a primeira imagem de chafariz que vem em mente. Um chafariz moderno, bem baixinho, com aquelas águas dançantes, sabe?
aquela passagem para os carros e uma entrada bem, bem, bem imponente, com um hall de entrada de uns 100 metros quadrados. E essa parte vai ser muito bem entregue, de forma muito sofisticada. Quanto ao interior das salas, como é que vocês entregariam? Vou largar a pergunta assim para não induzir a nada. Olha, a gente até comentou mais cedo, né, a questão do piso. A gente não vê o pessoal colocando piso, porque às vezes um profissional de saúde vai colocar um porcelanato, às vezes um arquiteto, um advogado vai colocar um piso flutuante. Então acaba se deixando sem para cada um enfim, escolher pro seu ramo, né? Um pouco, a não ser que se coloque um crédito para o cliente e se defina durante a obra qual vai ser a utilização. Mas às vezes o investidor ele espera um primeiro inquilino, um primeiro interessado para definir em conjunto, né? Então às vezes isso também pode se deixar um crédito e ser usado depois quando for alugado, enfim. Entendi. O banheiro, a gente sempre sugere que se coloque uma pedra, uma cuba e uma torneira e deixa um armário embaixo a cargo de quem comprar. Mas ter essa instalação já facilita muito a quem compra também. Vejo como o rebaixamento em gesso como uma coisa importante. A gente usa muito como argumento de venda isso, que é entregue com rebaixamento em gesso. A parte do piso, eu não vejo da parte dos clientes assim, tá sendo entregue sem piso como uma coisa ruim, porque a gente usa o argumento de que cada pessoa vai ter a sua necessidade, então a construtora entrega sem o piso e dá o desconto desse valor, porque na verdade é um custo que não está tendo, é um custo que vai diminuir do valor cobrado na sala. A pintura eu considero interessante, não sei o que tu pensa, Arthur, e o que tu pensa em relação à pintura, mas eu acho uma coisa legal, assim, a sala ser entregue com uma pintura padrão. Eu penso que no Royal Park a gente entregou com a pintura num branco, um gelo, umas 3 ou 4 demãos de tinta, e acho que não tem nenhum apartamento branco. Todo mundo pintou de outra cor. Não, branco eu não recomendaria. Colocou um papel de parede, um ripado, um revestimento, um espelho na frente. Aí eu não sei, eu acho que faz mais sentido entregar com um preparador que dá visualmente assim uma impressão muito parecida. É um bom tema para debate. Eu pensaria numa cor assim, num gelo, num cinza mais moderninho, acho que ficaria legal. Eu também acho que a pintura é interessante ser entregue, até porque, enfim, traça ao cliente, né? Salta aos olhos assim, olha, a sala, para quem não pretende fazer grandes investimentos, né? Grandes projetos, a sala já sai bem próxima da entrega, né? Porque como a gente comentou mais cedo, quando o cliente recebe, ele vai ter um ITBI, ele vai ter um registro, ele vai ter outros custos, né? Sim. Para receber a sala, então o que ele menos precisar se envolver, melhor, né? Perfeito. E se nós tivéssemos a opção do seguinte, imagina, a sala desse tamanho, grande aqui, ela custa R$385 mil e ela é entregue com porcelanato top, pintada, com forro de gesso. Só que esse porcelanato é o forro de gesso com esses pontos de luz, a saída da fiação, né? Ou tu tem, por exemplo, um desconto de R$35 mil e te entrega uma sala sem nada para que tu faça ela totalmente personalizada. O piso, ao teu gosto, o forro, ao teu gosto também. Vocês acham que isso é uma saída interessante pra gente ter as duas opções? Comercialmente, eu acho que talvez a gente colocando isso, o cliente vai querer barganhar a entrega da sala pronta com todos esses requisitos e pedir o desconto do valor. Então, eu não faria dessa maneira, né? Entendi. Acho que bom ponto. Colocaria o valor inteiro ali ou definiria um valor 100 e daria a possibilidade de um acréscimo de valor embutido no fluxo de pagamento para ser entregue. Não daria desconto para ser entregue cru, mas daria uma possibilidade de um acréscimo, porque vendendo a ideia de que não se gastaria com mão de obra, né, não se envolveria com mão de obra, com agenda de prestadores, porque imagina, um prédio de 90 salas, se todos forem instalar o piso juntos, vai ter uma demanda alta de instalação, vai ter uma dificuldade de agenda, vai ter uma inflação de preço de material, às vezes até uma escassez de material. Então deixar a consultora a cargo disso já salta aos olhos do cliente. Mas não dá como desconto, sim como um acréscimo, uma possibilidade de uma venda à parte. Eu acho esse tópico bem... Assim, ó, o que eu vejo como quase que uma verdade desse tópico? Eu tenho certeza que a gente não vai agradar a todos, infelizmente.
Porque o que seria legal? Seria legal a gente entregar no mesmo padrão que a gente sempre entrega, que é com piso. Só que bota aí 40% vão quebrar. É uma pena, né? Aí vai para outra opção, não. Entrega a sala sem nada. Aí alguns clientes vão se decepcionar, porque não foram devidamente alertados que estariam comprando dessa forma. Então, dificilmente a gente vai agradar a todos. Que pena, né? Mas é um desafio pensar melhor. Eu vim assim com bastante aceitação em cima dessa ideia de oferecer uma baixada no preço, caso a pessoa quisesse sala sem nada. Agora vocês deram esse ótimo alerta de que poderia causar a demanda do cliente querer esse desconto, que por sua vez poderia acontecer da construtora não dar o desconto e por sua vez o cliente desgostar e daqui não a vir a pouco não comprar. fechar, né? Daqui a pouco eu pensei exatamente a mesma coisa. Se a gente apresenta os 2 pacotes, é legal assim tu ter essa possibilidade de um pacote mais standard e um mais plus, mas acho que para o cliente assim ia cair nessa de querer desconto e eu fecho se tu me desse essa diferença ali. Ou então a gente faz o pacote o standard, o plus, e no lançamento tu faz um pelo outro. Nos primeiros dias. Sim. A gente sabe, né? Não existe negócio de graça de fato, mas pode fazer esse tipo de engenharia aí de venda. Show de bola. Comercialmente, qual o mês ideal para nós lançarmos esse empreendimento? Se nós tivéssemos estamos, né, com as aprovações em andamento, com tudo certinho, e pudéssemos lançar a qualquer mês. Ele está pronto, está aprovado o projeto já? Praticamente, a gente teria essa possibilidade. Eu vejo que a gente vai ter um próximo período assim, bem complexo para lançamentos, porque a gente tem vários eventos, e acho que o Arthur vai falar dos feriados, né? Eu vou olhar aqui o calendário, porque até uma coisa que a gente vinha comentando, né? Contando o 7 de setembro, são 5 semanas de feriado em 11 semanas. Nossa. Então é um período bem picotado, né? E até a gente internamente Muito dizia, olha, a picotado. gente precisa focar nas semanas que não tem feriado. Porque é onde todo mundo vai estar bem ativo, né? Depois a gente tem eleições, nesse meio tempo, eleições, e quando encerra os feriados 15 de novembro, 19 de novembro começa a Copa do Mundo. A gente sabe que aqui no Brasil... Acho que o jogo da Copa dia 24. Eu tenho no Excel lá do lançamento todos os jogos do Brasil, oitavos de final, quartos, todas as datas, porque a gente tem que se acho que é de 19 de novembro a 19 de dezembro, uma coisa assim, né? Então, provavelmente vai ser um período onde as pessoas também vão estar mais relaxadas, né? Quase com o sentimento como o ano já tivesse terminando. O ano, né? E a Copa, eu não sei que horário os jogos são de tarde, né? Não, os jogos são de manhã principalmente- até de tarde. Acho que é 7 da manhã ou 1 da tarde, se não me engano. E os 16 horários. horas também. É mesmo? O primeiro jogo do Brasil às 16 horas. E a Copa é uma coisa que dispersa bastante, né? É. Então, Algumas pessoas viajam. Então eu vejo assim, com preocupação esses períodos para lançamento, e aí termina a Copa do Mundo, é Natal e aquela semana entre Natal e Ano Novo que cada vez mais gente para, né? A gente até o ano passado acho que ainda não parou e era só nós trabalhando. A gente já decidiu que nesse ano a gente não vai trabalhar entre 23 e dia 2 por aí. Eu tava pegando o celular aqui para dar uma olhada no quando é o carnaval, né? Porque assim como o ano tá finalizando, né, com todos esses eventos, existe aquela máxima de que o ano começa depois do carnaval, né? E o carnaval, ele vai do dia 17 ao 22. Perfeito. Né? É o que eu tinha em mente. De fevereiro, né? 22 de fevereiro. Muita gente vai ter esse pensamento, né? De lançar depois do carnaval. Então, talvez possa ser uma estratégia diferente lançar antes do carnaval. Por mais que muita gente veraneie e viaje, mas hoje em dia acho que todo mundo é tão acelerado e naquela cobrança pessoal de estar produzindo. Quando eu era menor, né? Quando eu era criança, eu via muita gente viajar, ficar só 1 mês, 2 meses fora da cidade. Hoje em dia eu vejo muito menos isso. Então talvez no final de janeiro, né, 1 mês antes do carnaval pode ser interessante, né? Para também ser o primeiro lançamento do ano e não competir com tantos outros, chegar na frente de tantos outros, né? Ou pós o carnaval para realmente pegar o fluxo das pessoas voltando à rotina normal, mas aí vai ter uma concorrência com vários outros lançamentos, tenho certeza. E aí? E ainda a consultora é tua e não é minha. Aí complicou o negócio. A gente vai estar trabalhando quando for a decisão. Se vocês se colocassem assim no lugar, acreditam que escolheriam qual mês assim para ter como alvo?
Olha, Janeiro. eu colocaria na segunda quinzena de janeiro, assim. É mesmo? Eu, particularmente, eu sou muito ansioso, né? Eu acho que se eu tivesse uma consultora e visse meu projeto todo pronto, todo bonitinho, assim, não ia conseguir esperar um mês ideal, assim. Eu ia pensar, bom, meu produto é ideal e as pessoas vão estar ouvindo, né? E se fosse, por exemplo, a primeira quinzena de fevereiro? Eu acho que pode ser, mas vai ter uma parada muito forte no carnaval, né? É que a gente precisa de uns 20 dias de É. movimento, né? Então, por exemplo, antes do dia 15 de janeiro seria muito complicado começar esse movimento. Eu acho que sim, porque a gente tem aquele período de pré-lançamento, de aquecimento nas imobiliárias, né? E de encantamento ao corretor e daquelas informações preliminares. Então, talvez 20 de janeiro a 10 de fevereiro. Eu acredito que sim. 10 de fevereiro é uma data boa. Vai estar cara de Aniversário. aniversário. É mesmo? Sim. Pô, imagina um presentão aí, um monte Mas de acho que essa contrato. data 20, 25 de janeiro é uma data bem interessante. É que aí o 25 já estamos no carnaval, né? Não, 25 de janeiro. Ah, tá, Tá, te entendi, carnaval, perfeito. E o que seria melhor? Fazer o movimento de 20 de janeiro a 10 de fevereiro ou de 5 de março a 25 de março? Olha, eu acho que o movimento poderia ser de 12 de janeiro a 25 de janeiro com as imobiliárias, corretores, e abrir para o mercado em torno de 28, 29 de janeiro. Eu acho março muito tempo. Porque aí tu vai ter... O projeto já está no forno, né? Porque tu vai ter 3 semanas a partir do lançamento para assinatura de contratos e ainda pegar aqueles leads quentes e seguir alimentando, né, o pessoal que está em dúvida, enfim. Para antes do carnaval já sair com um produto mais de 50% vendido. Março? Tu acha de muito tarde? A gente está falando a partir de agora mais 5 meses, né? Seria mais 6 6 meses meses. março, mais 4 meses Sim. janeiro. Porque a eu ideia- entendo, assim, como vai ter um volume grande de lançamentos pós-carnaval, imagino, né? As pessoas devem se programar com essa ideia. Daqui a pouco, alguém que poderia comprar uma sala comprou um apartamento. Eu não um sei mês se a antes, concorrência é boa, se é ruim. Talvez seja boa, porque deixa um mercado ativo, né? Eu não sei, o lançamento do Miguel Zabaleta, o mercado tava eufórico. Tava uma loucura. Talvez tenha sido ali o mês de mais loucura do mercado imobiliário, com 5 lançamentos ao mesmo tempo. E foi bom. Ao mesmo tempo a gente está tendo um lançamento do Parque Uno agora, né, de salas. Uhum. Então talvez também estender para março cria um gap, né, entre os dois também. Talvez a questão ser eleitoral, por interessante. exemplo, se tu tem uma continuidade de governo, tu tem menos problema com janeiro. Se tu tem uma troca de governo, tem mais problema com janeiro, né? Porque fica muito próximo. Sim. É um bom tema, assim, para se pensar. Eu não tenho uma opinião formada, Maurício. Perfeito. Então tá, acho que eu vou mostrar pra vocês a cara da criança. Olha só. Deixa eu ver. Então, como eu tinha falado pra vocês, o que acontece? Vocês sabem aquela casa neoclássica? Sim, da Mônica. Exato. É ela? Quanto que doeria... É ela. Quanto vê que só. dói botar ela abaixo? Olha, a gente tinha aquele exemplo da farmácia que ia sair na Osório com o Antônio dos Anjos, né? Tem. Mas ali eu via uma casa muito mais bem conservada, né? Por mais que tivesse todo aquele requinte arquitetônico, era uma casa bem conservada, né? E que, enfim, foi feita as coisas meio, né, travancado e hoje tem um tapume ali, hoje tem uma casa destelhada e acabou não saindo do empreendimento e houve todo aquele bafafá. Ali eu já não vejo uma casa tão bem conservada assim, né? Uma casa que salta aos olhos, claro que é bonito, que é diferente, tem todo aquele estilo, mas não é uma casa que as pessoas param, olham e admiram hoje, pelo menos na minha visão. Né? Acho que as pessoas mais lamentam por estar naquele estado do que admiram realmente, né? Como era a outra casa ali da Antônio dos Anjos. Perfeito. Então, sabendo que uma consultora do nível da Zabaleta, né, do porte da Zabaleta, vai trazer, né, um empreendimento para qualificar a área, eu acho que não teria problema nenhum derrubar aquela casa. Diferente do que um empreendimento comercial, que naquela ocasião seria mais uma farmácia, né? Acho que isso talvez que causou, né? Pessoal, vamos tirar uma casa histórica para trazer mais uma farmácia que a gente já tem várias iguais na cidade. Em relação à casa ali da Osório, quando foi demolida, eu vejo assim 2 problemas que ocorreram.
ou duas situações que ocorreram ali na demolição da casa. A primeira situação é que existe uma legislação que permitia a derrubada daquela casa. Exato. E a lei ela tem que ser respeitada. Então, é uma pena que fosse demolida a casa, mas a legislação permitia que fosse demolida, então que fosse, e ponto, né? fosse respeitada a regra. Por outro lado, é uma pena que a decisão fosse demolir aquela casa, porque muitas vezes a gente vê imóveis históricos. Retrofit. Tem um McDonald's na Avenida Paulista, em São Paulo, que é uma casa, uma construção, um casarão muito antigo. O Macmill, e ficou belíssimo, diferente de todos os McDonald's, mas fantástico. Tem um prédio de Santander também que ficou maravilhoso. Tem a Casa de Cultura Laura Alvim, na hora de Ipanema, no Rio, que foi restaurada e ficou fantástico. A gente não vai longe, né? Acho que o Sicredi tem 2 agências de Pelotas, né? Tanto na Neto como na Gonçalves Chaves ali, de casas que foram reformadas. E aquela agência do Sicredi na Gonçalves com 7 é maravilhosa. Uhum. E era uma casa que estava anos deteriorada, anos fechada, e eles conseguiram manter a estrutura e a ideia original e ficou lindo, né? Moderno e clássico ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma pena que tenham demolido a casa e mais uma pena ainda que tenha ficado aquilo do jeito que está hoje, mas ao mesmo tempo a lei deve ser respeitada e se foi permitido que se derrubasse, então que isso seja respeitado. Em relação à casa ali da Andrade Neves, eu acredito que vai ser um ponto de polêmica, assim, o momento da derrubada dela. Eu conheci a casa por dentro, porque a gente teve negociação com a proprietária há mais tempo com o cliente, esteve bem próximo de fechar, e a casa é um horror por dentro, né? Uma casa que não tem valor nenhum, mas para quem olha de fora, e ainda mais para quem tem apegos sentimentais, daqui a pouco vai gerar um ruído quando ela for demolida. Então, a minha sugestão é que vocês façam o que não foi feito nessa esquina da Osório, derrubar num dia lá de uma vez só e não dá tempo de ocorrer polêmica. Mas com certeza, eu acredito que vai acontecer ruído e tudo mais. Que bom que vai ser por um projeto de vocês, que vai ser uma coisa bonita ali para aquela região. Perfeito. Olha só que coisa. Eu tenho aqui um projeto com o aproveitamento da fachada da casa, onde a gente tem o recuo muito grande, o recuo da casa, com o chafariz moderno na frente e um prédio que ele mescla o neoclássico com pele de vidro e fica bem característico que é da Zabaleta, capaz até nem de se perceber tanto que se tem ali a manutenção da fachada da casa. Para depois fazer uma pergunta importante para vocês. A gente tem uma primeira imagem que é da parte mais assim da entrada da pessoa, o primeiro impacto, e uma segunda imagem do prédio inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Que legal. Isso aqui seria reconstruído da mesma forma da fachada que existe hoje. Não, seria feita a manutenção da fachada e, claro, o prédio ele precisa ter a sua fundação, então a gente teria uma grande dificuldade em manter a fachada e levantar o prédio com a manutenção dela. Seria um desafio. O que acontece? Vou mostrar para vocês o prédio inteiro, porque ele tem um ar mais moderno quando é mostrado por inteiro. Muito legal. Pode pegar aqui. É bem, a lateral ali é bem característica da Zabaleta, né? Muito bonito. Achei maravilhoso. Muito legal, gostei das águas dançantes também. Muito legal. Pois é, agora tem uma pergunta difícil. Assim, nós temos a dificuldade da manutenção da fachada e nós temos uma grande perda de área construída para ter esse projeto que vocês viram. E agora vocês conhecem essa opção. E outra opção que eu acredito que vocês vão conseguir imaginar muito bem é se nós tivéssemos um belo terreno com 27 metros de frente, com 56 metros de fundo, maior do que o do Miguel Zabaleta, para fazer o que quisesse, para fazer um prédio do zero. Muito provavelmente mesclando o neoclássico com o moderno, da mesma forma. O que vocês acham que seria um sucesso maior? O que vocês fariam se colocassem no lugar de incorporadora? Eu considero muito bonito esse projeto que a gente acabou de ver, mas
isso tudo tem um custo, né? Então, daqui a pouco vai ser belíssimo, mas vai ser um custo mais elevado. Enquanto que se tu puder começar do zero, mesmo que inspirado naquele modelo, tu consiga ter um valor mais competitivo, né? Certo? Certo. Então, certo. eu iria pela segunda linha. Eu acho que vindo da Zabaleta, que tem essa característica neoclássica, né, e aproveitando aquela casa ali, ó, a fachada, ou a ideia dela, com certeza seria muito bem aceito, né? Acho que esse projeto seria muito bem aceito e o pessoal ia pensar, pô, olha o que fizeram dessa casa, né? Olha o upgrade que deram nessa casa. Acho que a ideia para fora não seria uma construção no lugar, né? Mesmo que fosse feita uma reforma, foi como se tivesse ampliado a casa e feito um mega empreendimento, né? Mas qual seria a tua opinião, Arthur, entre, por exemplo, ter esse projeto em que tu viu, ou um projeto do zero no terreno? Eu acho que são duas opções que vão dar sucesso porque a própria região ali já vende por si só, né? E aí o nome da Zabaleta. Mas acho que teria um quê de manutenção, né, da história ali nesse projeto, acho que ficaria bem interessante. Então temos opiniões divergentes. Existiria a possibilidade de construir do zero e utilizar um projeto semelhante no térreo? Não seria mais barato? Seria mais barato jogar a casa pra frente. Reconstruir ela igualzinho, uma réplica pra frente. Seria muito mais tranquilo. E seria uma possibilidade, só não sei se não ia ficar meio fake. Tipo... Eu acho que não ficaria fake. Eu acho que seria uma homenagem a um legado que foi deixado e uma construção que por tanto tempo perdurou ali. Vocês consideram que tu enxerga que tinha uma casa ali nesse projeto de prédio? Vou mostrar de novo para vocês. Não, eu enxergo porque a gente conhece a casa. Ou vocês enxergam um prédio que foi projetado dessa forma? Eu enxergo um projeto. Olha, eu enxergo a casa. Eu acho que Pelotas tem muito disso, né? De valorizar, assim, e acho que aquele movimento da casa lá da Antônio dos Anjos veio muito dessa cultura nossa, né? Então eu preciso... Não tá 100% claro para mim. Acho que o Marcelo tem uma opinião de... Não, o melhor para a construtora Zabaleta, o melhor para o nosso sucesso, o melhor para o nosso cliente é botar a casa abaixo, fazer um belo de um projeto, talvez com uma pegada neoclássica, dando os ares daquela casa, mostrando que a gente aproveitou muito bem aquele terreno. A gente colocou uma casa linda abaixo, mas a gente fez um prédio à altura no espaço. E tu, Arthur, já tem uma opinião um pouco diferente, que seria um projeto mais icônico e vale a pena manter a casa e levantar como está no projeto. Foi o que eu entendi? Na minha opinião, sim. Isso aí. Então, temos opiniões divergentes. E é bom isso? É bom. Tu acha que venderia mais com esse projeto ultra único? Eu acho que agregaria valor, assim, né? Pegar um exemplo, né? No nosso novo escritório é uma casa de 1954, né? Uhum. E as pessoas valorizam quando entram lá, né? A reforma e a modernidade que ficou numa casa que foi mantida as características originais e ficam felizes de ver, né? Um imóvel de tanto tempo recebendo uma nova utilidade e vendo que vai perdurar por um bom tempo, né? E eu acho que isso, para quem valoriza a cultura e a arquitetura, vai agregar valor ao empreendimento, sim. Perfeito. Show. Interessante. Vou pensar sobre isso. Estou disposto a mudar de opinião. Porque, claro, é que a gente sabe que como é a Zabaleta, não vai sair algo que também vai perdurar por um bom tempo, né? O estilo neoclássico ele é atemporal e permite isso, né? Talvez a discussão lá do Antônio dos Anjos tenha sido: não quero demolir algo clássico e bonito para uma construção pré-moldada nova que a gente encontra em todas as quadras, né? Agora, como vai para um outro projeto, aí cabe, né, da sociedade, e acho que não teria problema nenhum, por mais que eu prefira essa versão, não teria problema nenhum em a sociedade abraçar um novo projeto da Zabaleta, que já é reconhecido e renomado. Mas acho que agregaria valor saber que a construtora se preocupou com aquela história que estava ali há muito tempo. Perfeito. Entendido. Então tá. Talvez muito da minha visão em relação àquela casa seja por ter entrado nela e ter ficado com uma impressão tão ruim sobre o interior dela. Sim. Talvez eu esteja trazendo para a fachada, que é o que ela tem de mais valioso, a minha visão sobre a parte interna, sobre o pátio, sobre
Sem dúvida vai ser algo para a gente pensar bastante ainda. E uma outra pergunta. Áreas comuns em um prédio comercial desse padrão com essa proposta. O que vocês acham que é importante ter? Vamos ver se a nossa opinião bate de novo. Eu acho que sala de reuniões é importante, Uhum. né? E daqui a pouco variadas, de vários tamanhos, 2, 3 salas. Uhum. Né? Porque se a gente vai ter salas de 28, 25, 30 metros, às vezes para receber uma gama de clientes, ou para dar um treinamento, ou para gravar podcasts, né? A gente pode ter um espaço maior. Auditório, acho que pode ser uma coisa interessante também. Por mais que hoje a gente esteja, né, numa era digital de muita reunião por Zoom, muita coisa, né, muita reunião virtual, acho que um auditório para palestras, para cursos, né, para workshops, eu acho que é interessante. Sala de reuniões é essencial. Auditório, não tinha pensado. Considerei interessante. Bicicletário também. Vestiário é uma coisa que não sei se as pessoas usam, mas quando a gente mostra para os clientes prédios com vestiário no térreo, para tu poder ir de bicicleta, te trocar lá embaixo e depois ir trabalhar, eu noto uma aceitação muito grande. E Ainda mais tem uma ciclovia na frente, né? sim, acredito que seja por aí. Perfeito. Sobre vagas de garagem falamos? Falamos Falamos Por aproveitamento cima, só, de percentual de vagas por salas. Mas... Faria sentido a gente ter vagas de garagem rotativas para clientes? faria sentido. faria. E aí, vamos lá. A gente teria mais ou menos 90 salas e umas 65 vagas. Quantas dessas vagas vocês tornariam rotativas? Porque se nós deixássemos todas, a gente teria um número espetacular aqui de 72% das salas com vagas. A gente teria bastante vaga. Agora, faz sentido deixar um pouco mais rotativas, pensando nos clientes e acabar tendo mais opções para que o nosso cliente compre sem vaga? Olha, eu acredito que poderia se fazer daqui a pouco, no lançamento, né, abrir todas como privativas e, à medida das vendas acontecendo, e opcional ou não, abrir para o estoque da consultora como vagas rotativas, talvez. É que a gente Poderia tem ser uma opção. um problema. Um problema na questão de, por exemplo, quem é que ia pagar a conta das vagas rotativas? Por exemplo, sobram 12 vagas rotativas, aí a gente diz, pessoal, agora cada um vai ter que pagar uma taxa aqui de R$5.000 para que a consultora não venda essas vagas, para que elas sejam rotativas. Eu acho a ideia de ter vaga rotativa muito boa no papel, assim, legal da gente pensar, vai ter espaço para os clientes, só que é muito limitado o número de clientes que teriam vaga, né? Se a gente pensar que são 15 vagas para 60 salas. Mas eu acho que na prática resolve a dor. Porque no caso, sim, teria que ter de alguma forma um sinalizador ali, um verdezinho, com se tem vaga, e um vermelhinho, ou um lotado. Seriam vagas gratuitas para quem estiver visitando? Não, provavelmente elas seriam pagas. E aí, por exemplo, custa caro, custa R$10 aqui 1 hora. Bom, eu sou médico, minha consulta custa R$400. Para os meus clientes, eu sempre indico que tem a vaga e eu pago para eles. Ou não, tem ali, o cliente... Ele sabe que sabe que custa R$10, sabe que ele vai pagar. Seria no mesmo espaço das vagas normais? Sim, só que elas provavelmente seriam, por exemplo, as primeiras 8 da frente, as primeiras 12 da frente, as primeiras... Eu não sei se não criaria um problema novo, assim. Essa gestão das vagas depois do prédio entregue. Teria alguém ali, seria alguém mais uma coisa meio shopping. Levanta, cancela. E paga onde? Ticket. E um autoatendimento? Um autoatendimento. Paga antes de sair com o carro, senão a cancela não abre. Uma coisa bem, teria que ir atrás dessa tecnologia. Né? Como tem ciclovia na frente, né? A gente tem já um braço da Andrade Neves que não permite estacionamento. Não, na verdade tem estacionamento, né? Entre a ciclovia. Isso é bom. É que o pelotense quer estacionar na cara do gol, na frente. Mas estacionar... Olha, eu vou na obra lá quase todos os dias e sempre tem vaga na frente da obra. Eu acho que vai ter bastante vaga assim para esses clientes. E a 2 quadras, não tenho a menor dúvida que vai ter vaga. A questão é,
pessoa não quer caminhar 150 metros. E assim, a gente vê hoje, por exemplo, no office, a gente vê muito carro, né? Mas a caminhada no Joaquim normalmente é agradável, né? Sim. Mesmo que a gente pare antes da Paulo Marcante ali, antes da rua do seminário, né? A gente vai caminhando pelo no Joaquim, a não sei que esteja chovendo, esteja muito frio, muito ventoso, é uma caminhada muito agradável até o prédio, por mais que tenha um volume grande de carros ali, né? Então não vejo tanto problema assim. É um bom tema para pensar. Perfeito. Não sei se eu sei. Minha opinião final. E tem o estacionamento dobrando ali, né? Na Antônio dos Anjos, entre a 15 e André Neves, tem estacionamento mensalista também. Tem sim. Beleza, eu acho que a gente conversaria aí mais por 1 hora, né? Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Entendendo assim tudo da nossa expectativa do produto, sabendo exatamente a localização, e se a gente fosse projetar um valor muito similar ao do Miguel Zabaleta, o que vocês acreditam que nós teríamos de percentual de vendas no lançamento? Se for pegar assim, assinaturas, mais uns 15 dias, até virado de tabela, qual seria o chute real de vocês para um bolão, valendo alguma coisa, para acertar o que seria o chute de vocês hoje? Esse período compreende quantos dias após a abertura das vendas? O grande volume é no dia, né? Mas bota aí mais umas 2 semanas. No Miguel Zabaleta, eu posso te dar um exemplo assim, que foi um espetáculo naqueles primeiros 2 dias, e depois a gente vendeu poucas unidades dentro dos 30 dias. Quantos por cento foi a venda nesse período? A gente chegou a bater 77%. Aí caiu um pouco, e no mês seguinte, dentro do mês seguinte, a gente vendeu mais um. Quase nada. Então, 70%? Acho que eu vou baixar um pouquinho só para 60%. Vocês acham que vai, por exemplo, porque o que eu vejo? Eu vejo muita demanda. Demanda reprimida de 2 grandes fatores. Primeiro, da região. 3 hospitais, comércio pujante e nenhum prédio de salas comerciais. Segundo, então as pessoas ali estão carentes da sala comercial. Segundo ponto é o quanto que vale naquela localização. E aí o terceiro ponto, que eu considero tão grande quanto, é as pessoas compraram muito pouco em 2021. Quem tinha dinheiro botou o dinheiro na rua muito pouco em 2021. Então a gente vai entrar em 2022 com esse... 2022 e 2023. Errei feio, porque as pessoas largaram muito dinheiro em 2021. Então as pessoas, os investidores, por exemplo, investiram muito pouco nos imóveis, por exemplo, movimentou pouco o mercado imobiliário em 2022, o ano que nós estamos, correto? Sim. 2021 foi uma maravilha. Aí 2022, poucos lançamentos, pouco dinheiro em movimento. Eu acho que a gente tem mais esse aspecto positivo das pessoas estarem com o dinheiro guardado. Estarem com o dinheiro no banco e tudo mais. Entrando em 2023. Então eu vejo muito represamento, assim. E é uma região de alto poder aquisitivo, né? Quem compra pela localização, por morar perto, por querer ter um consultório perto de casa, é talvez onde as pessoas mais concentram renda, né? Então Exato. Isso ajuda muito. Outro ponto. A maioria dos empreendimentos de salas comerciais tem vindo com quase 200 salas. A gente está falando de 90. Por que a gente não pode fazer um esforço como se a gente fosse vender 200 salas e ficar ali com 110 clientes querendo comprar? Eu vejo de muito matemático, tu entende? Por exemplo, se a gente tivesse 30 apartamentos e não 48 no Miguel Zabaleta, ia faltar apartamento. Entende? Eu vejo muito dessa forma. Então a gente tem só 90 salas. A gente tem que ter um projeto que agrade só 90 pessoas. E com todas essas questões de represamento, né? É um número pequeno de salas, né? Se a gente comparar com outros projetos. O que vocês acreditam para acertar no bolão? Valendo alguma coisa. Aquele primeiro chute não valeu. valeu. Eu vou botar 65 só porque que aí os 70 do Marcelo, 70 para cima ele ganha de mim, aí deixa com o meu gerente. Vou aumentar um pouquinho então, 75. Beleza. Tá dado. A gente vai trabalhar para chegar a 90, 95, né? Claro. O meu palpite é que eu vou fazer o que for preciso para tocar o 100%. Nós também. Eu já entrei no modo mental de... Para mim não faz sentido nenhum pensar em menos do que 100%. Porque é uma questão de número. Se eu tivesse que lançar um empreendimento de 250 salas, eu ia pensar em vender 30%? Óbvio que não.
Então, por que não vender 90 salas? Por que não faltar salas? Vai faltar o quê? Vai faltar esforço? Vai faltar público? Vai faltar o produto não agrada as pessoas? O que vai faltar? Não acho que tem que faltar nada. Não vejo por que não focar em 100% de vendas. Vamos vender então. Perfeito, vamos lá. Feito, pessoal. Agradeço demais aí a presença de vocês. Acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas a experiência aqui foi muito legal e já foi muito positiva. A gente já conseguiu tocar em bastante pontos importantes. Valeu mesmo. Particularmente eu agradeço e fico já na expectativa já para começar a preencher fichas de reserva, começar a mostrar catálogo para cliente, porque é uma coisa que a gente sempre gosta, né? De apresentar para a sociedade as novidades, né? Talvez a nossa profissão nos permita isso e eu fico muito grato de poder trabalhar com esse ramo e bem ansioso para sair o novo projeto aí e a gente já poder colocar na rua. Foi muito divertido estar aqui conversando e a gente já está bem ansioso pelo lançamento e por mais novidades e por sair divulgando aí para os nossos clientes e oferecendo esse baita lugar para trabalhar e investir. É isso aí, valeu, até a próxima. Valeu.